Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Joel Hagarin, que é presidente da ProSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista será as consequências sobre a taxação da agropecuária goiana. Joel, prazer ter você aqui mais uma vez. É um prazer, Divino Ronaldo, para a ProSoja participar novamente do seu programa e dar uma atenção especial aí a todos que dão audiência aí a esse grande programa que traz informações de qualidade aí para todos. Joel, muito obrigado. Antes de começar, só lembrar que hoje é o dia do trigo, e o trigo é um dos cereais mais importantes que a gente tem, né? Sim, é um dos mais importantes na alimentação humana e Goiás recentemente vem se destacando aí com excelentes produtividades. A gente espera que o trigo seja um dos protagonistas da agricultura no estado de Goiás. Mais uma opção para o produtor goiano, né? Mais uma missão. Mas, infelizmente, o produtor não tem tantos motivos para comemorar. Vamos começar falando dos altos custos de produção. Parece que nunca teve tão alto como está agora, né, Joel? Sim, né, nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma escalada assim, bastante importante nos custos de produção. Nós podemos até dizer de uma maneira simplista que os custos de produção nos últimos 2 anos dobraram, né? E praticamente os preços dos produtos eles se mantiveram no mesmo patamar, né? Isso tem nos preocupado bastante. Qual é o posicionamento da ProSoja diante desses custos? Ela tem buscado se reunir com o Senado, com a Câmara, com aqueles que são responsáveis pelas importações, para que a gente possa tentar, de alguma forma, amenizar esses custos, baixar para o produtor rural? Sim, já no último ano, principalmente, nós temos trabalhado bastante em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura, buscando que haja, assim, através de ações do Ministério e também ações do Itamaraty, para que se busquem alternativas para esses aumentos dos custos de produção, principalmente relacionados aos fertilizantes, né, que foram o que impactaram de uma maneira mais significativa. Isso tem funcionado, a gente observa até que há interferência do nosso atual presidente da República em relação a isso, e a gente percebe que, de acordo com o que a gente pede aos produtores que tenham sempre cautela nessas situações assim extremas, né, onde o custo está muito elevado, tenham cautela nas suas negociações, a gente tem observado que os custos têm se acomodado, ou pelo menos pararam de subir nos últimos tempos. E a gente espera, sim, diante dessas dificuldades, a gente consiga aí passar essa safra, e nós temos uma acomodação desse mercado para que a gente não possa vir a ter prejuízos aí na safra. Bom, os preços lá na frente, como é que eles estão? Dá para se ter uma boa noção de que os preços eles irão cobrir esses custos e trarão lucro para o produtor? Olha, a situação atual de hoje, ela depende basicamente de 2 fatores. O custo já está definido, né? Nós temos um custo definido da nossa lavoura, é o maior custo da agricultura aí, de toda a história, né? Um custo bastante elevado, isso é a soma de todos os aumentos de custo que nós tivemos, isso é derivado de vários fatores, da guerra, da própria situação econômica, da escassez desses fertilizantes, da logística, né, do preço dos combustíveis, mas quando a gente joga o custo de produção, que já está definido, e joga a perspectiva de preço que nós temos para a próxima safra, nós estamos bastante preocupados com isso. Por quê? Porque se percebe que essas cotações dos grãos, elas praticamente se mantiveram estáveis, né? Elas não acompanharam esse aumento do custo de produção. E isso indica que, se nós tivermos problemas climáticos ou problemas de safra, de produção, existe uma perspectiva, assim, de as lavouras entrarem em modo prejuízo, vamos dizer assim.
porque as margens estão bastante apertadas e a gente sabe que uma atividade de alto risco, as margens apertadas nos deixam bastante apreensivos e isso tem um reflexo não só para os produtores, mas também como o preço desses alimentos também nos supermercados. Tem muitos novos entrantes na atividade, Joel, e muita gente que já é da atividade há muito tempo, mas que está com a abertura de áreas novas. Isso acaba, de alguma maneira, preocupando também? Essa é uma situação de risco nesse momento, né? Sabe-se que a abertura de áreas tem, além do custo normal de manutenção dessa atividade agrícola, tem também o custo e o investimento da abertura de novas áreas, as melhorias de solo, também a alavancagem financeira, né? Porque você aumenta também o montante de investimentos para essa atividade. E a gente sempre pede, né, aos produtores que tenham bastante cautela nesse momento, né? Que reavaliem as aberturas de área, e identifiquem oportunidades que possam permitir uma redução de custos e se preocupem bastante em não assumir riscos desnecessários. Assim, talvez nós possamos ter aí vamos dizer assim, uma segurança maior de que, ao final desse ciclo produtivo, a gente não possa ter prejuízos. Nada que está muito ruim não pode piorar, né? Essa semana houve uma reunião com o governador em que ele anunciou uma possível taxação da agropecuária goiana. Você estava naquela reunião, juntamente com o Zé Mário, juntamente com outras autoridades e representantes da atividade goiana ali? Sim, nós estávamos na reunião, nós fomos convidados aí como representantes do setor produtivo, juntamente com a FAEG e outras importantes entidades que fazem a defesa dos interesses dos produtores, e nós tivemos a oportunidade, sim, de participar dessa reunião. Quando você foi convidado para essa reunião, você já sabia o teor o conteúdo da reunião ou vocês foram pegos de surpresa lá? Não, nós sabíamos, sim, até porque essa reunião foi marcada, acho que 1 ou 2 dias de antecedência, e nesse anúncio da reunião já se sabia que um dos assuntos que seriam tratados na reunião seria uma possível implementação de uma contribuição sobre o setor produtivo agropecuário, que nessa reunião acabou se revertendo como, na nossa interpretação, como um imposto mesmo, como um tributo. Eu vi 2 vídeos que estão circulando aí na internet, um do governador em campanha, em que ele disse que não taxaria a atividade. E o outro vídeo da reunião, em que ele está dizendo o oposto, né? Como você analisa isso? Quer dizer, a mesma pessoa falando 2 coisas tão diferentes. Olha, a gente vê isso com muita surpresa, né? E classifica isso como uma tremenda incoerência do nosso governador. Nós temos aí e o governador sempre, ele sempre exalta nos seus discursos toda a sua trajetória política, né? E se orgulha muito, é claro, de sempre ter sido um defensor do agronegócio e saber das dificuldades que a agricultura e a pecuária enfrentam, não só no estado de Goiás, mas como em todo o Brasil. São atividades de alto risco e que precisam ser tratadas de uma maneira diferenciada. E a gente ficou realmente muito surpreso, porque nós vínhamos acompanhando e acompanhamos a trajetória do nosso governador Ronaldo Caiado, desde quando ele estava na Câmara dos Deputados, depois senador, e eu acho que isso refletia, sim, o apoio do setor agropecuário nas diversas campanhas de eleição do nosso governador Caiado, mas nesse momento ele se mostrou bastante incoerente, né? E sob uma justificativa muito frágil, né? Nós sabemos que existem dificuldades na gestão financeira do Estado. Isso não é surpresa para ninguém. Mas quando ele se propõe a tributar o setor produtivo primário, a gente se preocupa bastante, né? A gente vê que isso pode ser bastante nocivo, não só para a cadeia de produção, mas também como para o consumidor final. Joel, a justificativa do governador é que essa tributação seria para recompor as perdas na arrecadação do ICMS. Eu quero trazer um dado aqui, que talvez muita gente não saiba. No dia 8 do 6, no dia 8 do mês 6 de 2018, o portal do Senado ele trouxe a seguinte matéria.
O senador, na época, o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, é autor de um projeto que fixa em 12% a cobrança máxima do ICMS incidente no gás de cozinha. Para quem quiser pesquisar, é o PRS 25/2018. E ele disse o seguinte: hoje, cada estado define uma alíquota que varia de 17% a 25%. Segundo o Caiado, mais de 1.200.000 famílias passaram a usar o fogão a lenha como alternativa à alta do preço do gás. Inclusive, na época, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, foi contra essa redução do ICMS defendida pelo Caiado. Como é que o Caiado podia, em 2018, enquanto senador, defender uma redução do ICMS e agora ele dizer que essa redução está causando prejuízo ao Estado? Quando a gente cita essa questão da incoerência, é justamente por esses relatos que agora você acabou de fazer. Ele tem a real noção sobre o que está acontecendo, sobre as dificuldades que o Estado vem passando, mas o aumento de tributos, ele traz algumas consequências que talvez nessas reportagens que são feitas, a população em geral não consegue enxergar, né? Então, nós não podemos desequilibrar a economia de um Estado taxando o setor A ou setor B para cobrir esse tipo de situação que está ocorrendo. Houve uma queda de arrecadação, mas espera aí, o Estado está no vermelho ou ele continua tendo um superávit? São informações totalmente diferentes. O que ele nos mostrou é que houve uma queda da arrecadação, e isso é muito comum, né? O preço dos combustíveis baixou. Isso não está explícito lá na argumentação. Então, o que nós precisamos identificar é isso. Nós passamos por um período de pandemia que foi assim avassalador para todo mundo, para todas as pessoas. Não teve aqueles que passaram ilesos em relação a isso. E nesse momento, nós deveríamos ter um pouquinho mais de cautela em causar um arroxo fiscal ainda maior, principalmente para o setor primário. Eu me vejo na situação de imaginar que toda essa carga tributária que vai ser colocada em cima dos alimentos, vai ser em cima da carne, vai ser em cima do feijão, vai ser em cima do arroz, vai ser em cima do trigo, ele vai recair diretamente na gôndola do supermercado. E além de os produtores recolherem a contribuição, ou esse tributo, imposto, o consumidor final também vai pagar a conta. Então, você acha que essa ampliação da tributação no setor agropecuário, ela prejudicará a economia do estado de Goiás, ao invés de trazer mais dinheiro para o caixa do governo? Sim, vai prejudicar, porque a gente acredita e tem observado nos últimos anos que essa expansão da agricultura e da pecuária no estado de Goiás, ela acaba impulsionando e oxigenando todos os outros setores. Quando você cria uma taxa, quando você cria um tributo, você desestimula esse setor a continuar crescendo. Automaticamente, a economia como um todo decresce. Isso pode acontecer agora, no primeiro momento, mas pode acontecer o ano que vem, no outro ano. E se tornar imperceptível. Ou seja, nós estamos resolvendo um problema do governador em relação às contas públicas e estamos prejudicando todo o Estado em relação a essa perspectiva de uma desaceleração econômica. E isso é extremamente nocivo e prejudicial. O governador não falou em baixar a despesa, não, nos diversos órgãos que tem, na quantidade, muitas vezes, de assessores que se tem. Nisso ele não tocou, não? Nós esperávamos nesse momento que ele também se colocasse à disposição para continuar trabalhando para enxugar a máquina administrativa, para diminuir a despesa da máquina administrativa. Isso foi ponderado por um dos presidentes do sindicato que estavam presentes lá. E a gente imagina que seria natural que isso ocorresse. Mas, nas palavras do próprio governador, ele disse que isso aí é praticamente impossível de acontecer. A ProSoja se posicionou totalmente contrária a qualquer tipo de tributação sobre o setor agropecuário de Goiás. Vocês chegaram a entregar ao governador alguma outra sugestão de uma alternativa a não ser essa da tributação? Olha, nós estamos trabalhando
até assim, de uma maneira bastante acelerada, para tentar entender o que mais a gente pode propor para que um novo imposto, uma nova taxação, possa acontecer sobre o setor produtivo. Nós temos uma situação difícil no momento, porque praticamente nessa reunião nós fomos anunciados, né? Foi feito um anúncio. Então, não houve uma discussão com o setor produtivo. A gente até classifica como uma atitude unilateral, e se vier a acontecer, vai ser uma atitude impositiva, né? E que vai, é claro, até seria classificada até como antidemocrático, que vai contra os interesses da população, que não quer mais carga tributária. E quando nós dizemos que somos contra a carga tributária sobre o setor primário, nós estamos nos colocando do lado da sociedade, que está cansada e saturada dos impostos. Então, nós não queremos para o setor agropecuário primário, nós não queremos para a indústria, nós não queremos para nenhum cidadão. E eu acredito que todos os cidadãos vão ser impactados se essa nova taxa vier a ser cobrada dos produtores. Quando aquele vídeo da reunião foi divulgado, passou-se a impressão de que as lideranças que estavam ali, incluindo a ProSoja, a FAEG e os demais que estavam representados ali, passou-se a impressão que todos concordavam com a atitude do governador. Tanto é que nos grupos de WhatsApp, por exemplo, houve muito questionamento, muita gente perguntando, mas será que a FAEG está a favor disso? Será que a ProSoja está a favor disso? E na sequência, vocês soltaram uma nota. A ProSoja soltou uma nota de repúdio. E lá no final da nota, no último parágrafo, vocês dizem o seguinte: conclamamos os parlamentares goianos da atual legislatura, bem como os eleitos, a repudiarem quaisquer taxações sobre a agropecuária goiana. O presidente da Assembleia Legislativa, o Lissauer Vieira, já se posicionou contra. A deputada federal eleita, Marúcia Boldrin, também já soltou uma nota contra. Vocês estão conversando, enquanto entidade, com essas autoridades para ver a possibilidade de não se votar essa taxação? Nós estamos em conversação bastante intensa, né? Principalmente com o nosso presidente da Alego, o deputado Lissauer, né? Que tem sido bastante equilibrado em suas colocações em relação a esse tema, né? Eu acho que nessa situação da reunião não se poderia esperar outra reação do setor produtivo, a não ser contra, realmente, essa atitude de criação de novos tributos, né? O que houve é que naquele momento não se tinha detalhes desse projeto, e agora a gente já tem, inclusive, um esboço do decreto. Nós já temos isso. E da maneira com que é colocada, é algo que é praticamente inegociável. Nós não podemos aceitar essa forma de penalização do setor produtivo, né? E eu acredito, sim, pelas notas que foram publicadas desde a segunda-feira, repudiando essa ação do governo do estado de Goiás, que existe, sim, um grande alinhamento do setor produtivo em torno da tentativa de, vamos dizer assim, acabar com essa propositura e com essa proposta, e que essa proposta não siga adiante. Joel, não é estranho o fato do governador falar que o Estado está quebrado desde o primeiro dia que ele assumiu? Quer dizer, ele assumiu o primeiro mandato com esse discurso de que o Estado estava quebrado, inclusive na reforma de rodovias, ele pediu apoio dos produtores rurais, inclusive financeiro, para que se puder, não só dos produtores, mas de entidades, como a Fundetec, por exemplo, que acabou ajudando, né, para fazer os projetos de recapeamento de rodovias, por exemplo, e até de construção de pontes. Depois ele vai para uma reeleição, ainda com o mesmo discurso. Esse Estado não vai deixar de estar quebrado, não? Olha, a gente até vê que existiram algumas evoluções muito importantes, né? Acho que a principal de todas foi a renegociação das dívidas do Estado perante a União. Isso deu fôlego para o Estado trabalhar. E a gente também acredita que não é em 4 anos que se resolve a situação nem do Estado, nem de qualquer empresa, nem de qualquer situação delicada. No entanto, é muito, vamos dizer assim, é muito até cruel imaginar que através desse imposto
vá se resolver a situação do Estado, que, é claro, não é boa, não é só do Estado de Goiás, não. A maioria dos estados estão em déficit. Agora, existe uma perspectiva muito importante, que nós temos liderança como nosso governador e existe uma responsabilidade muito grande dele de resolver esses problemas sem causar outros. E essa é a grande perspectiva que nós temos, né? Nós acreditamos que o problema que será causado com a implementação desse tributo será muito maior do que a situação que o Estado passa nesse momento. E os produtores, o setor produtivo, nunca se colocou contrário a ajudar o governo do Estado a resolver os problemas, né? A participar de uma forma efetiva e compartilhada da resolução desses problemas que o Estado enfrenta. Tanto é que nós apoiamos ao longo de todo o primeiro mandato. Agora, nós não esperávamos que o governador tivesse essa atitude e que vem, é claro, vamos dizer assim, contrária aos anseios do nosso setor. Eu quero aproveitar esse tempo precioso que você está aqui comigo para tratar de alguns outros temas também, rapidamente. Eu gostaria de saber qual é a posição da ProSoja em relação à posição do Supremo Tribunal Federal, que referendou por maioria a decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso para que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de qualquer decisão judicial. Que essas desocupações coletivas, a gente pode chamar isso de invasão mesmo de terra. Essa decisão, ela pode trazer insegurança jurídica do ponto de vista da ProSoja? Sim, essa decisão foi uma decisão bastante infeliz, né? Porque nós temos uma lei bastante clara em relação à invasão de propriedade no Brasil, e existem até alguns projetos de lei tramitando que estabelecem penalidades ainda maiores para as invasões de propriedade particular, e eu não estou falando só de propriedades rurais, não. Loteamentos urbanos, né? Imóveis que estão desocupados, né? Então, são várias situações onde quem não tem pode invadir, Mas existe uma lei muito clara em relação a isso. No entanto, o que se faz isso é criar flexibilizações para a lei. E essa questão de criar comissões para resolver esses conflitos, isso é algo totalmente inviável, sob o ponto de vista prático, né? Nós já temos um sistema tão burocrático e temos já pessoas que são habilitadas e capacitadas a resolver esses conflitos e criar um novo mecanismo, isso me traz a situação de que o interesse realmente é que esses conflitos eles perdurem e sejam até intensificados. E nós, é claro, somos totalmente contra esse tipo de atitude e esperamos que isso seja revertido através desses novos projetos de lei que estão em tramitação na Câmara e no Senado. No último dia 3, um desses movimentos sem terra, não necessariamente o MST, mas um deles, tentou fazer a invasão de uma propriedade no Mato Grosso, chamada Fazenda Canaã. E ali, mais de 300 produtores rurais se reuniram, foram para o local, juntamente com a Polícia Militar, e evitaram a invasão. Felizmente, de forma pacífica. Você acha que, em algum momento, podem acontecer confrontos entre invasores e produtores rurais? Olha, nós vemos as atitudes dos produtores rurais como sempre atitudes pacíficas, né? Ordeiras, né? Eu não acredito que haja conflitos violentos em relação à desocupação de terras, mas com certeza, se persistir essa ideia da desocupação humanizada e burocrática do processo, a gente acredita que essas invasões, elas vão ser, possibilidades de invasões vão ser monitoradas e com certeza haverá uma reação, sim, dos proprietários de terra, porque, por lei, eles têm o direito às suas propriedades. Agora eu quero a opinião do Joel, produtor rural. Eu não quero a opinião do presidente da ProSoja, não. Caso seja criado o Ministério da Reforma Agrária e João Pedro Stedley seja o ministro da Reforma Agrária, o que você acha disso? Olha, a gente lamenta bastante se isso vier a acontecer, né? Eu acho que é um retrocesso, né?
legal, inclusive, né, em relação a isso. Não existe uma política agrária no Brasil e nos últimos anos houve essa questão da intensificação da distribuição dos títulos de propriedade, aqueles que realmente têm direito a esses lotes de terra para trabalhar e tudo mais. E a gente gostaria que isso tivesse uma outra perspectiva, né? Que essas pessoas realmente fossem assentadas em áreas que são devolutas, inclusive em áreas da União, né? Que não estão sendo utilizadas, poderiam ser utilizadas, e que esses produtores, eles também recebessem o auxílio do governo para continuar a sua atividade, né? E financiamento, né? Que os produtos que eles produzam tivessem preferência na comercialização, nos centros de distribuição, e que houvesse dignidade a essas pessoas que através do seu trabalho conseguem a posse dessas terras. Depois da divulgação do relatório das Forças Armadas no dia de ontem, muita gente está se motivando a ir para Brasília, inclusive chamando produtores rurais, convocando até produtores rurais a levarem suas máquinas para a esplanada dos ministérios. O que você acha disso? Olha, a gente vê como legítima, né, o direito de cada cidadão de se manifestar em relação a isso. E existe uma esperança muito grande de que algumas situações que acontecem no Brasil, sejam elas políticas, sejam elas jurídicas, elas possam ser, vamos dizer assim, esclarecidas, né? Porque hoje existe muita desinformação, existe muita indignação. Por quê? Porque existem motivos para isso, né? É um sistema eleitoral, vamos dizer assim, suspeito, né? Vamos dizer assim, né? A gente não tem como provar nada. E esse próprio relatório do Exército, ele sugere que existem algumas situações duvidosas que precisam ser melhor esclarecidas, e isso serve até de estímulo, porque essas pessoas, no seu direito de manifestação, continuem se manifestando, né? E seria interessante que mais pessoas pudessem, sim, participar desses atos, para que no futuro próximo nós pudéssemos ter um sistema um pouco mais claro e que pudesse trazer segurança, não só segurança eleitoral, mas sim uma segurança social, porque a gente fica muito preocupado com o desenrolar dessas manifestações e também fica muito preocupado com a forma que o Brasil vai ser governado nos próximos anos. Joel, agradeço imensamente o tempo que você disponibilizou para nós. Muitíssimo obrigado e sucesso aí na condução da ProSoja Goiás. Tá, eu que agradeço a atenção, o espaço, e a gente se põe à disposição de toda a comunidade, de todos os produtores, para sempre trabalhar unidos aí por um bem maior. O meu entrevistado de hoje foi Joel Haganin, presidente da ProSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista foi as consequências sobre a taxação da agropecuária goiana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva nesse canal. Com certeza, muita coisa boa está por vir. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.